Olá, sejam todos bem-vindos ao Podic, o podcast que conecta alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de alfabetização, iniciação e educação científica, realizado pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, que hoje está sendo gravado na 10ª edição da FEBIC. Isso mesmo, são 10 anos, aniversário de 10 anos da Feira Brasileira de Iniciação Científica. E para acompanhar este e outros episódios, você pode acessar o nosso canal no YouTube, FEBIC, e eu, Marco Silva, professor de matemática e pesquisador, desejo, junto com você e com os nossos convidados, compreender um pouquinho mais a respeito do pensar, do fazer e do divulgar as nossas pesquisas científicas em todas as escolas brasileiras. E hoje nós estamos com 3 convidados especiais. Como você sabe, a FEBIC acontece e nós trazemos então professores, palestrantes, conhecedores de determinadas áreas. E aqui são várias áreas do conhecimento. E hoje então nós convidamos, estamos aqui com o professor Pedro Demo, é professor titular, aposentado e emérito da Universidade de Brasília, atualmente professor do PPG-DH, Direitos Humanos, e PPG-PPIJ, Infância e Juventude. Professor Pedro, muito obrigado por estar junto conosco. Eu que agradeço, muito legal. Professor Felipe de Azevedo Silva Ribeiro é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido desde 2009, formado em zootecnia e doutor em aquicultura. Quase errei, hein, professor Felipe? Aquicultura. Já exerceu os cargos de pró-reitor de Extensão e Cultura e de chefe de gabinete da reitoria. Atualmente coordena o programa Ciência para Todos na UFERSA. Falei certo? Falou certo. Iniciativa que recebeu reconhecimentos nacionais e internacionais, entre eles o Prêmio Paulo Freire do Programa de Apoio ao Setor Educacional do Mercosul em 2013. O título de Tecnologia Social, concedido pelo Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil, também em 2013. A vitória no Desafio Brasileiro de Aprendizagem Criativa em 2017 e o reconhecimento do Banco Mundial como iniciativa inovadora na formação de professores em 2018. Professor Felipe, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, é uma grande honra, Marcos. Ok. Professor Ivo Leite Filho está aqui do meu lado. É licenciado em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestre em Educação pelo Grupo de Ensino de Ciências e Matemática da mesma instituição e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Iniciou sua trajetória com projetos de iniciação científica na rede estadual de Mato Grosso do Sul, como o Clube de Ciências e Culturas Paiaguás. Falei certo, professor? Paiaguás, não me diz. E posteriormente integrou o projeto Circuito Ciência na Educação Científica, da USP. Desde 2011 coordena a eu não sei pronunciar essa sigla, eu vou falar o nome. Feira de Tecnologia, Engenharia e Ciências de Mato Grosso do Sul. E a Expociência Centro-Oeste, iniciativas de destaque no incentivo à pesquisa científica entre jovens. Participou de programas nacionais e internacionais voltados à educação científica, como o STEAM, o programa Novos Talentos e o PROFQ. Em 2019, assumiu a coordenação geral de popularização do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Atualmente é tutor do PET Química e coordenador administrativo do Programa Institucional Trilha Rupestre, lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que integra inovações, tecnologias sociais e bioeconomia. É isso? Na perspectiva do arqueoturismo. Professor Ivo,
Muito obrigado por estar aqui junto conosco. Um prazer grande para vocês todos e uma honra também estar por aqui. Obrigado, professor. Nesse episódio especial, nós vamos falar e nós celebramos 10 anos de FEBIC, uma trajetória dedicada ao pensar, fazer e divulgar projetos de alfabetização, iniciação e educação científica no Brasil. Ao longo desta década, a FEBIC se consolidou como um espaço de transformação, reunindo estudantes, professores, pesquisadores em torno da ciência como prática social e educativa. Para enriquecer ainda mais essas reflexões, nós temos a honra, então, de contar com 3 grandes referências nacionais. Professor Pedro, que nos inspira com sua vasta produção acadêmica. Professor Felipe, coordenador premiado na área de ciências em várias regiões. E o professor Ivo, idealizador e coordenador importante de diversas feiras científicas no Centro-Oeste. E é claro que agora nós queremos ouvir os professores, né? Agora eu vou me calar um pouquinho, porque todo mundo diz que eu falo bastante, mas agora eu vou me calar um pouquinho e eu gostaria, né, de ouvir um pouquinho os professores. Vocês têm liberdade para dialogar entre si, conosco. E o primeiro questionamento, a primeira pergunta que eu queria lançar para nós conversarmos um pouquinho seria: de que maneira vocês identificam, né, como a iniciação científica contribui para a formação de estudantes críticos e criativos? De que forma, né, esse desenvolver esses projetos contribui para a formação desse estudante? Na verdade, eu vou fazer um mestre-sala aqui, porque é um mestre-sala que eu aprendi muito com o meu orientador, o professor Hamburger, e que uma das coisas é fazer referências. A minha referência, por enquanto, é do Pedro Demo, que está aqui na minha frente. E eu acho que isso é importante colocar, porque a gente tem, cada um tem suas escolas de vida, os seus guetos de trabalho e suas linhas, mas eu tenho que reconhecer, acho que é importante colocar como referência pela história. Então eu sou mestre-sala, eu dizer, professor, o senhor poderia dar o ritmo para a gente poder acompanhar, e claro que a gente vai dar as contribuições, mas acho que o ritmo da tocada deve ser do senhor. Muito gentil. Muito obrigado. Mas vou começar então, né, só para tocar junto aí depois uma orquestra. Bem, eu queria voltar então à ideia fundamental de qual seria a importância mesmo que tem o conhecimento na sociedade, em todas as instituições, né, na economia, na universidade. O que é o conhecimento, né? E eu sempre tendo a colocar que conhecimento é controverso, que evidentemente logo é uma posição possível diante do conhecimento, dentre outras tantas possíveis, né? Que eu prefiro, porque mantém o conhecimento aberto. Então acho que uma das coisas mais bonitas para mim do conhecimento é que ele busca o teste, ele não foge de ser discutido, ele quer ser discutido, e a força dele é porque ele sobrevive sendo discutido, sendo colocado contra a parede, que é um tipo de conhecimento totalmente diferente do conhecimento religioso, por exemplo, do senso comum. Nem por isso é o conhecimento suprassumo, é o único importante, é um entre tantos outros, mas é muito importante. Então eu vejo isso também, porque vejo que o conhecimento tem 2 interesses iniciais que eu considero fundamentais, né? Primeiro, ele de alguma maneira desconstrói a superfície dos fenômenos, ele desconstrói a realidade não é o que parece. Hoje se diz isso muito mais na física quântica, mas acho que hoje até a física clássica já também, a realidade não é o que parece. Se quiser saber da realidade, tem que escavar, tem que pesquisar, tem que olhar por baixo, tem que olhar para os lados, tem que olhar por cima e assim por diante. E outra coisa é desconstruir o discurso sobre a ciência. Então isso é um ato de humildade nossa, de se colocar em discussão, de que qualquer proposta científica só é científica se continuar discutível, aberta. Até no positivismo se arranjou um lugar para isso, como no positivismo popperiano, a falsificabilidade das teorias, né? É muito importante.
Na dialética já é mais comum, né? Porque a dialética considera tudo discutível naturalmente, tudo é problemático, a natureza é incompleta, então não tem teoria final, né? Embora o positivismo ainda acredite muito nisso, uma teoria de tudo, uma teoria final, que eu acho que não faz muito sentido. E também na matemática, estou me lembrando que você disse que a matemática, o Gödel, né? No Teorema da Incompletude dele, tirou essa fantasia da própria matemática, que ela não tem uma palavra final, ela não só pode se comprovar a si mesma, ela também tem que se manter discutível. Então, eu queria começar dizendo isso, eu espero que possa ser um pontapé inicial. Muito bom. Eu ia fazer uma análise, professor, que talvez fosse aí um prato importante para a gente entender que esse conhecimento produzido pela espécie humana, ele tem vários sabores e tem várias formas. E talvez, eu acho que o nosso grande problema é entender que nessa espécie humana a gente tem conhecimento de várias coisas. Talvez o que a gente sabe, acho que a ciência às vezes peca por aí, porque ela acaba achando a ciência, esse conhecimento como a verdade dela e não dialogando com os outros conhecimentos. Mas acho que é um caminho interessante para a gente chegar a entender essa educação científica, o conhecimento que vai dialogar e que vai nos fazer conhecer mais essa verdade. E me chama a atenção, né? Eu nunca tinha escutado isso, eu acho que eu vou trazer essa fala assim. É aquela que precisa apanhar para mostrar a verdade. Na verdade, ela está sempre apanhando, sem isso ela não se constrói. Né? Os outros são crenças, alguns são crenças e não são conhecimento. Né? Acho que isso é bacana. Marcos, eu fiquei vendo aqui falando, né, fazendo a referência com o professor Pedro, né? E eu estou na posição de olhar tanto para ele quanto para o professor Pedro como duas referências. Ivo sabe, né? A gente já tem uma amizade de longa data, ele sabe o quanto que eu admiro e me inspiro nos trabalhos que ele veio desenvolvendo nesse movimento de feiras de ciência, de iniciação científica. É uma grande referência para a gente que chega um pouco depois para poder continuar e expandir esse trabalho. E me lembra um pouco as falas, a ideia de que muitas vezes a gente vive numa sociedade que abunda a informação hoje em dia. Que a gente então se apega às informações que a gente tem no dia a dia, mas que muitas vezes a gente não tem um critério para poder filtrar e poder trabalhar essa informação de forma que ela se transforme realmente nisso que nós podemos chamar do conhecimento, que é quando eu uso as informações de uma forma que seja válida para a minha vida, nos diversos aspectos, nas diversas dimensões. E a ciência vem como uma dessas possibilidades bastante impactantes e importantes para que a gente possa transformar as evidências que a gente encontra no nosso dia a dia em conhecimento. Indo para a parte da iniciação científica, eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente tem. Nós estamos aqui celebrando um grande movimento que é a FEBIC, que é uma das grandes feiras de ciências que a gente tem hoje no Brasil, 10 anos de feira de ciências. E eu vejo, acompanhando esse movimento das feiras ao longo dos anos, eu vejo que a gente, entre outras coisas, o que a gente tem possibilitado é que quando a gente coloca o estudante que estava normalmente numa posição mais passiva, de simplesmente receber o conhecimento em sala de aula e até mesmo se condicionando a responder questões, né, os testes e a responder à expectativa que o professor coloca nele do que seria uma resposta certa e que existe então essa dicotomia entre uma resposta certa e a resposta errada, a gente dá a oportunidade para que ele, e no nosso caso lá no semiárido, né, a gente enfatiza muito, estava até falando com o professor Pedro agora antes, que a gente enfatiza muito a necessidade de que ao se trabalhar a iniciação científica, a gente estimule os estudantes para que as ideias partam deles próprios. E quando a gente coloca isso, essa chance dele desenvolver essa ideia e transformar isso no conhecimento, usando a ciência como uma ferramenta de produção desse conhecimento, a gente consegue fazer com que ele entenda, muitas vezes, isso daqui é a ciência. Esse é o potencial e, principalmente, eu acho também, as limitações que o próprio método científico que a gente coloca como sendo algo que
vai trazer todas as respostas possíveis para os dilemas que nós temos, talvez não seja tanto assim. Professor Ivo? Não, eu tô dizendo assim, são os embates que a gente sempre tem, e eu fico sempre me perguntando muito, será que na minha formação como professor, na nossa formação como professor, eu tive esse privilégio. Eu tive alguns professores que disseram assim, olha, a ciência ela comete falhas, mas ela está sempre em busca desses fatos. E aí quando eu vejo, até como professor de estágio, escutando os alunos hoje falando que quando eles fazem um endeusamento do que fala o professor, e essa escola transfere para esse aluno uma ciência tão pura, infalível, que ai do aluno se duvidar dessa ciência que, como disse o professor Pedro Demo, ela precisa ser duvidada. E aí a escola diz assim, não, você não pode duvidar, imagina. E eu fico brincando com alguns fatos, eu fico imaginando, talvez os alunos de Galileu, quando escutaram pela primeira vez as ideias dele, né? O que será que teria acontecido? Né? E hoje os nossos alunos dizendo assim, não, a Terra é quadrada. É possível que se eu começar a falar isso como um professor, é possível que não tenha contestação hoje de aluno, porque a Terra é quadrada. Então, parece que essa grande quantidade de conhecimento, e eu estou falando de escola, nem estou falando de ciência. A escola, onde isso acaba sendo vislumbrado, ela trabalha essa ciência como intacta, como perfeita, e não como infalível. Isso me parece que é o grande... E a iniciação científica parece que ele vai dizer assim, olha, é possível você construir uma ciência, porque ela precisa ser, a todo momento, ser debatida, né? Mas isso só uma reflexão. Professor Pedro? Bem, eu acho que isso é um dos tópicos interessantes para discutir em sala de aula e, de modo geral, na metodologia científica, né? Como é que a gente pode indicar com alguma fundamentação? Certeza não, mas alguma fundamentação. Este conhecimento parece ser científico. Eu diria, né, do meu ponto de vista, assim, aquele conhecimento que aceita ser contestado. Esse é o conhecimento científico. É o contrário da outra ideia de que a ciência tem uma verdade. Eu abandonei isso, porque acho que verdade é um conceito religioso. É muito importante lá na igreja, mas aqui na ciência não tem verdade. Até porque, se a gente for olhar sociologicamente o que é religião, todas têm dono. Então eu não posso ter uma verdade que tem um dono. A ciência não tem dono. Aí eu me lembro, né, do que eu aprendi na escola de Frankfurt, que eu andei por lá, né? Habermas dizia assim, né, a força sem força do melhor argumento. A autoridade do argumento, não o argumento de autoridade. Para convencer sem vencer. Sim. Isso é um pouco idealista, é um pouco bonito demais para ser verdade, entendeu? Né? Porque a gente não se livra do argumento de autoridade, porque a gente vive em sociedade que é organizada verticalmente. Então, a gente não vai nunca se livrar do argumento de autoridade. Basta ver, por exemplo, o que nós fazemos no mestrado, no doutorado, tem um tal de orientador, né? Então, o aluno pode fazer o que quiser, mas a aprovação vem do orientador. Então, o argumento de autoridade não sai, mas tem que combater. Quer dizer, a boa ciência não se subjuga a uma autoridade. Ela quer uma fundamentação, sim, uma argumentação. E como dizem os bons metodólogos, todo fundamento é bom porque não tem fundo. O fundamento que não admite ser discutido, esse não é fundamento. Sim. Esse acaba com a ciência. Então a gente tem que argumentar tão bem que admita a contra-argumentação. Então ser contestado é sumamente importante. Ou podemos falar em outra linguagem da autocrítica. Não é só criticar, é aceitar ser criticado. Porque a coerência da crítica está na autocrítica. Você não pode criticar e pedir uma isenção de ser criticado. Se você critica, você dá o mesmo argumento para o outro. Então tem que ser uma coisa, sim,
justa para todo mundo, né? Então, mas eu quero reconhecer também que isso é um modo de ver ciência. Eu não estou dizendo aqui de maneira nenhuma que o meu modo agora deva ser canonizado, entendeu? Porque tem, por exemplo, que você viu um pouquinho na sua fala, né? Tem um método científico positivista, vamos dizer assim, que tem outra visão da realidade. Ele acha que a teoria pode chegar ao fim, pode reconhecer o fenômeno como ele é. Eu já acho que nós não sabemos o que a realidade é. Sim. A gente sabe da realidade o que a gente consegue ver. Sim. A gente não trabalha a realidade inteira. A gente trabalha a realidade, no fundo, que cabe no método. Sim. Que é a ditadura do método, a célebre ditadura do método, né? Então, acho que essa discussão é importante também porque é formativa. Com isso, você forma uma cidadania prudente, reflexiva, que não sai logo no tapa, entendeu? Que não tem as coisas resolvidas, mas que aceita a diferença, aceita as outras opiniões, né? Então, veja, a gente tem muito a ideia de que a ciência acaba com a opinião, acaba com crença. Não, isso é uma crença. Isso é uma opinião. Então, a gente pode aprender muito de um método científico que eu chamaria aberto, disponível, que escuta os outros, que continua aprendendo. Eu gostaria só de fomentar um pouquinho, né? Que ontem nós estávamos conversando, né, professor Ivo com o professor Jean, nós trabalhamos com a formação de professores junto à FEBIC e o IBIC, né? E no processo de formação, quando nós dialogamos com professores, e daí a minha pegada, vamos assim dizer, eu sempre digo para os professores, né? Dialoguem com os seus alunos para que quando o experimento não der certo, para que quando aquilo que ele fez não der certo, ao invés de ele ficar triste, ele registrar. Registra que não deu certo, registra que daquela forma não se chegou aonde queria ser chegado. Isso também é um resultado importante. E daí a gente questiona, né, que é o que a gente está construindo aqui. Opa, calma aí, este método, este processo não deu certo, vamos voltar, né, até onde deu certo e tentar outro jeito, porque às vezes não cabe uma coisa, mas cabe outra. E aqui nas entrevistas que nós estamos fazendo nos stands, né, eu estou visitando alguns stands, entrevistando e gravando, uma das perguntas que eu faço para os estudantes é, né, como que foi o percurso? Qual foi a barreira? Teve algum momento que não deu certo, que você teve que voltar justamente para começar a fazer alguns orientadores e alguns estudantes perceberem que este erro, este não deu certo, é um processo que faz parte e que, na verdade, esse erro vai fazer nós repensarmos, questionarmos e voltarmos, né? E assim por diante. Então, gostaria só de fortalecer, porque hoje pela manhã eu fiz várias falas e é tão legal, vocês estão dizendo, nossa, Marcos, a gente tentou fazer isso, daí o menino comentou assim, meu Deus, Marcos, pegou fogo dentro da sala de aula no experimento que a gente fez que não deu certo. Então a gente teve que voltar, a gente teve que rever, e é essa construção, né, de conhecimento, do saber. Que bom que eu estou no caminho certo, porque agora sou eu que digo o que o professor comentou, sou eu que olho para vocês três, eu que aprendo com vocês três. Eu ia contar um fato, muito especificamente de feiras de ciência, que me ocorreu já há alguns anos atrás, não é de agora. Conversando com os alunos, quando eles começam a expor, e todo aluno quer chegar no final da apresentação de um trabalho, realmente sempre apresentando os resultados, que deu certo e tudo mais, né? Em algum momento eu saquei e falei assim, eu sempre conversando comigo, falei assim, resolvi fazer a pergunta ao contrário, eu falei assim, você consegue apontar no seu trabalho alguma falha, alguma coisa que poderia ter melhorado? E no começo os alunos começaram a me olhar e falaram assim, não, professor, deu tudo certo. Eu falei, então tá errado. Tá errado. Exatamente. E aí eu comecei a perceber que talvez isso tenha que vir prontamente dessa figura que nós estamos chamando de orientador, mas na verdade é um professor, da formação que ele teve na graduação, e a gente comentava que essa formação ela precisa ser, eu vou chamar a palavra bem, ela precisa ser sensorial, experimental, vivencial, não espiritual. Quer dizer, quando eu faço formação em EAD, como o senhor estava colocando,
No máximo são sensações espirituais que a gente tem. O professor precisa ter uma vivência e uma formação como um todo. E eu trago aqui também nessa discussão, e eu estou falando de uma profissão mais especificamente dentro do Profic que a gente vem discutindo, mas eu vou pegar 3 fatos que vocês conhecem, que tem a ver com, bem especificamente química, mas é de conhecimento de todos. Nos nossos livros didáticos, universitário e de Fundamental 1 e 2, ensino médio, trazem a seguinte leitura. Dalton propõe um modelo de bola de bilhar, começa assim, todos os livros didáticos. E depois Thomson tenta desfazer, tenta dizer que o trabalho de Dalton estava errado, e depois Rutherford diz que o trabalho de Thomson está... Isso nos livros didáticos. Aí, em algum momento, numa discussão do prof, que eu falei assim, vocês já pararam para perceber que tem alguma coisa estranha? É como se o cientista passasse anos e anos para provar que o outro está errado. Essa me parece que é uma questão. E a outra questão que veio, isso tem de livro didático, eu falei assim, você estuda, você faz um trabalho relevante de pesquisa para reduzir o seu trabalho a uma bola de bilhar, é muito pouca coisa como um todo. Então, eu ia dizer para vocês, como discussão desse trabalho, que além da formação, a gente tem falta, sim, nas nossas formações de material didático. Eu estou falando livro didático, formação de professor, esse encobrimento, essa lapoliana que se tem de que o cientista é aquele assim, tudo... Ele traz isso, o perfeitinho, o bonitinho, que não tem problema, né? Que ele não tinha nada que fazer na vida, resolver fazer um modelo atômico. E a gente pode falar das outras ciências. Então, assim, me parece que seria extremamente importante nas nossas formações, a gente trabalha com licenciatura, de que essas discussões viessem. Então, talvez, olhando a fala do senhor, isso me faz lembrar muito meu professor de português do ensino médio, que me fez ler latim. Hoje, graças a Deus, eu entendo alguma coisa, ou grego, e eu começo a perceber que é este conhecimento, são essas ferramentas que me permitem não ser encantado por mágicas ou por crenças como um todo. Mas eu ia colocar essa falha que a gente tem, porque a gente vai falar de iniciação científica para a gurizada, mas tem um professor como um ponto importante para tudo isso. Enfim, estou jogando para discussão. Essa ideia que o professor falou da autocrítica, e complementando o que Ivo trouxe, né, de que muitas vezes a gente tem essa imagem de que eu vou seguir o método, é como se fosse uma receita, né? Em que eu sigo aquele método, faço um experimento, chego a um resultado, e muitas vezes a ciência que nos chega, o conhecimento científico, por exemplo, nas formas dos artigos e teses, chega como se fosse só isso mesmo, eu conto só a história do que deu certo, quando na verdade, eu diria que não é nem, assim, é importante, mas essencial aquilo que deu errado, porque é tudo aquilo que deu errado, que é muito mais do que o que dá certo, quando a gente vai colocar a mão na massa, e por isso que eu enfatizo muito essa necessidade. Vamos fazer, como é que eu quero que um estudante do fundamental, do médio, ele entenda o que é ciência? Fazendo ciência na prática, isso é o mais importante. Porque a gente falou dos modelos atômicos da química, mas a gente pode lembrar na física, quando Newton vê a maçã caindo, e parece que ele viu, anotou algumas coisas, fez um experimento, e não foi anos e anos que ele ficou debruçado, quebrando a cabeça, vendo tudo que deu errado. Parece que só deu certo, e é no erro que está o aprendizado mais valioso. Aí por isso que eu gosto, uma receita que eu gosto, professor, de pensar assim, como é que eu vou saber se uma pessoa entende sobre uma determinada área? Muitas vezes não está na forma como a pessoa afirma o conhecimento sobre aquela área, mas a forma como ele entende as limitações que tem. Parece que quando a gente vai se especializando, a gente vai tendo mais perguntas do que respostas. E tá aí uma forma que eu entendi, que fala, não, aqui eu sei. Se a pessoa chega para mim e afirma com muita verdade algo, eu acho que ele está mais pro lado da ignorância do que da sabedoria. Né? Então, se ela fala, não, peraí, né, eu tenho que ver, eu sei que eu chego no conhecimento até aqui, mas daqui
eu já não consigo mais passar porque tem sérias limitações do que eu posso afirmar, não posso extrapolar para tal campo. E aí eu acho que é um aprendizado valioso que a gente tem a oportunidade de trazer para esses estudantes. Sim. De que o erro faz parte. Não é só responder a pergunta certa e receber a nota. É ver todo o processo complexo que é de produzir conhecimento, pegar tudo aquilo que deu errado e talvez algo vai dar certo ali. Obrigado. E para nós continuarmos, né, mais um questionamento, para nós trocarmos aí mais algumas figurinhas, vocês, de que forma vocês poderiam falar da importância, né, da divulgação científica para aproximar a escola, né, da sociedade e dar ainda maior visibilidade para essa produção científica dos projetos que nós visualizamos não só aqui na FEBIC, mas em tantas outras feiras, né? De que modo que essa divulgação científica é importante, como nós podemos aproximar mais ela da sociedade? Bom, acho que nós podemos começar com o que tem sido feito ultimamente com algum êxito, né? Tentar imaginar uma proposta de extensão mais bem fundamentada, não apenas como um puxadinho, porque eu não acho bonito colocar a cidadania da universidade num puxadinho, que é a extensão, tem que ser o centro, e não um puxadinho, né? Mas lá eles fizeram um esforço muito grande para responder essa pergunta: para que serve a universidade? O que a sociedade aproveita da universidade? É importante em que a universidade? Para o povo comum, para a gente comum, para a gente da rua, né? Então isso pode dar um choque em nós. Aí vem todo aquele estereótipo da Torre de Marfim, que a gente fica elucubrando teorias do Arco da Velha, que a gente não sabe também para onde vai, né? Mas eu penso que isso é uma coisa importante. Também porque hoje a ciência é muito atacada, né? Todo esse negacionismo, essa preocupação de que a ciência não é importante ou não. E temos muitos governantes no mundo que apostam nisso, né? Desde o Trump, aqui no Brasil também, né? E outras figuras importantes de lá, né? Mas, na verdade, todo progresso importante, todo progresso que tem um longo prazo razoável, vem com base científica, né? Também não é o único discurso importante, mas é importante para você fundamentar um desenvolvimento que possa ser testado, que possa ser corrigido, não é? Por exemplo, hoje nós aprendemos claramente que a prosperidade nunca foi para todos. A prosperidade é uma colonização, é uma privatização. Vamos rever isso? Então, eu acho que a gente vai aprendendo com isso. Eu gosto muito de uma ciência que continua aprendendo. O que é uma ciência que continua aprendendo? Que aprende os erros, que valoriza a divergência. A gente aprende de quem diverge. Se você põe 3 pessoas num lugar só, né, e todo mundo diz a mesma coisa, qual é a soma? É 0. Agora, se você puxa por bons argumentos divergentes, aí vem outra luz, vem outra dimensão e tal. Não foi assim que Einstein superou o Newton. Ele não jogou o Newton no lixo, mas evolucionariamente ele reviu, ele recolocou, viu outras coisas, e hoje a física quântica já está além de Einstein. E ninguém pode dizer que a física quântica é lá em cima e não vai mais para frente. Não, é o próximo passo. Talvez daqui 20, 30 anos a física quântica já seja uma velharia. Como pode acontecer com a inteligência artificial? Que a gente acha que é uma divindade, mas daqui 20 anos, de repente, é uma velharia. Então, acho que a ciência boa é essa. Então, aí, voltando para o que você está perguntando, né? A divulgação, levar para a sociedade, o pessoal aprender a importância da ciência, levar para a escola. Então, o espetáculo lindo que é essa feira aqui, ver essa garotada interessada em ciência. Eu pelo menos acho, a gente recobra a fé. Porque quando a gente olha o cenário brasileiro que despreza a ciência, despreza a educação, a gente é capaz de perder a fé. Mas aqui a gente recobra a fé de ver tanta gente interessada, né? Que é possível. Dá para pensar direito, dá para ter coisas aproveitáveis para todo mundo. Sim.
Eu acho que esse aspecto da divulgação, a gente tem, acho que 2 eixos fundamentais, né? Isso que o professor falou, você trazer a divulgação como uma ferramenta de despertar o interesse do jovem pela ciência. Então aí vocês têm as diversas ferramentas. A Feira de Ciências é uma possibilidade. Eu lembro bem, já contei a história para Ivo, né? Na década de 90, quando eu era estudante, e eu fui numa feira de ciências visitar. Eu não fui apresentar projeto, fui visitar projetos que Ivo lembra que ele foi orientador de projeto nessa feira. E eu lembro que só o fato de eu ter ido visitar, aquilo já despertou algo em mim, um interesse por entender mais o que é a ciência. Então, eu acho que, seja as feiras de ciências, as Olimpíadas Científicas, as exposições, as diversas iniciativas, os clubes de ciências, eles têm esse papel inicial dentro dessa área de divulgação, que é esse papel inicial de você despertar aquela chama. Opa, peraí, tem algo aqui que pode me interessar. E num segundo momento, aí esses que estão apresentando os projetos na feira já entram nesse outro patamar. Bom, essa divulgação de eu entrar dentro da ciência e entender como que ela é feita. O que é essa ciência? E aí eu me aproprio dela, porque aí quando chega depois alguma informação, algum conhecimento, eu vou ter a possibilidade de olhar e falar assim, não, peraí, isso aqui é ciência? Não é? Como que eu posso analisar? Eu posso simplesmente aceitar isso? Ou eu posso analisar com um olhar crítico e ver as limitações, o potencial? Então, acho que são dois conjuntos importantes que a gente tem que considerar quando se fala dessa ideia da divulgação. Uma motivação inicial e depois uma apropriação, que as diversas iniciativas que a gente tem, seja dentro da escola ou fora da escola, podem potencializar. Eu vou pegar a fala. Você colocou sua idade, eu fiquei já preocupado. Mas eu vou colocar uma fala, uma linguagem que eu uso muito no que o senhor falou, o professor Pedro Demo, assim. Falar entre pares é muito simples, né? Você nem precisa falar nada porque você já sabe até o que o outro está pensando. Falar entre ambientes diferentes que é um exercício grande, muito difícil. E esse é um exercício, eu estou falando aqui, eu vou ser bem genérico para depois a gente falar dessa questão de posição de síntese. Quem faz a comunicação do conhecimento? Acho que eu vou usar isso até chegar ao cientista, né? Então, quem faz a comunicação de algum conhecimento, e a gente pode falar, aquele que faz a comunicação do conhecimento da religião não precisa de nada, basta saber argumentar, basta dialogar com os espíritos, falar em nome de alguém que não está na sua presença. Retórica. A retórica que você convence. Acho que isso é comunicação de um conhecimento religioso. Então, isso o canal vai servir a fé. Eu posso ter uma comunicação do conhecimento filosófico, também são argumentos, também são, mas ele vai contrapondo, tá? Muito mais, um pouco mais concreto do que, com certeza, do que a religião. Agora, a gente sempre tem muito embate para a gente sair e entender esse conhecimento, essa comunicação do conhecimento do empírico. É um embate muito, né? Porque aí são fatos e as pessoas acreditam no fato e esse fato se torna verdade. Então, por exemplo, se eu disser que a vacina pode produzir jacaré, né? Então, é tão estranho. Eu falei isso em sala de aula, eu falei assim, vocês não acham estranho? Eu estava aluno de mestrado conversando. Vocês não acharam estranho quando alguém fala que se você tomar vacina você vira jacaré? Vocês não acham estranho que só o fato comunicado já traz algumas discussões e foi tomado como verdade? Porque o caminho era muito fácil, né? Você faz um fato, você tem uma questão ideológica e você já define. Então, antes de mais nada, assim, fazer a divulgação científica, ela tem um papel que é falar não entre pares, mas entre diferentes. Isso me parece que é bastante importante. Então, produzir papers ou produzir trabalho de pesquisa para falar no meu grupo de pesquisa, onde eu sou o professor orientador, é muito simples. Aí se alguém discute. Agora, entrar para conversar com gurizadinha lá de Cabrobó,
falar de algum conhecimento de uma linguagem que você não tem, isso é um desafio. E aí me parece que a gente tem fugido muito disso. Um segundo ponto, e trago aqui para colocar para vocês, assim, eu li um artigo, inclusive do professor Ildeu de Castro, falando sobre a questão de divulgação científica, que é ainda uma terminologia bastante confusa, até porque existem vários olhares, mas independentemente de terminologia ou de epistemologia da palavra, o fato é que se nós queremos ter, agora sim, a comunicação científica, então a divulgação científica, chegando a Cabo Bró, chegando em qualquer que seja o local, a gente precisa entender que ela vai ser sempre passível de ser questionada. E um cientista que não consegue aceitar esse questionamento, ele está mais para a crença, para o dogma, do que para a ciência. E talvez seja isso. E se você me pergunta assim, por quê? E Felipe fala muito com clareza assim, a gente olha a feira porque a gente vem do movimento de feira, mas o papel do teatro na escola, o papel da poesia, né? O papel de alguém que fala alguma coisa diferente já é um caminho, né? Alguém pode ter despertado, e eu me lembro, você falou da feira, alguém pode ter despertado, de repente, por um comentário que um professor fez de uma viagem que ele fez. E me faz lembrar, eu trago uma frase também do Hamburgo que me chamou a atenção muito, me fez vários meses refletindo tudo que ele falava. Eu trabalhava na Estação Ciência com 2.500 pessoas por dia recebendo naquele movimento de museus de ciências. E quando eu cheguei lá, eu olhava para aquele movimento, criança pulando, levando choque, né? E eu dizia para eu disse para o professor, eu não concordo com isso. Por que as crianças não vêm aqui para aprender? Tem um monte de coisa aqui. Por que as crianças não vêm para aprender? O professor fica só pulando. Eu disse isso para ele. E o professor, na sua sabedoria, me disse assim, cada um tem o seu tempo, Ivo. Talvez aquele choque que ele levou agora, daqui a 3 anos ele vai entender, mas se nós não fizermos isso, a gente não vai ter um ponto de partida para ninguém. Então os museus, ele falava dos museus de ciência, tem que fazer esse papel. Para alguns vai ser muito fácil olhar a esfera eletrostática e entender, para o outro vai passar, mas em algum momento vai acontecer isso. Então eu chamo a atenção no nosso movimento de feira, no nosso movimento de Olimpíada. A gente precisa sair da escola ou fazer com que a escola pare unicamente ser uma reprodução de um conhecimento dogmático. Acho que isso me incomoda. Eu não sei se eu voltasse, eu acho que eu seria reprovado no mínimo. Se eu voltasse para ser aluno hoje, eu seria reprovado na primeira, eu ficaria na direção, porque hoje ainda tem essa mania de ficar perguntando muito, eu imagino, enfim, há 40 anos atrás, quando eu estava na escola, infelizmente encontrei pessoas e professores que falaram, não, você pode perguntar. Eu acho que isso me tranquilizou, acho que foi isso que me dá essa liberdade de olhar para as feiras e falar assim, aqui nós estamos tentando fazer diferente, fazendo essa comunicação da ciência, dessa divulgação científica e a importância dela. Professor. Bem, olha, eu acho que é um comentário muito importante, né? Vou acentuar aqui uma coisa que me interessa muito, né? Que ciência precisa começar no pré-escolar. Né? Toda essa preocupação que a gente tem de aprender bem, de ser autor e tal, né? Mas esses grandes educadores que olhavam para a criança, digamos Piaget, né? Que tem outras críticas, mas ele foi magistral em estudar como é que a criança pequena aprende. Como é que se forma o primeiro conceito matemático dela, de onde ele tira isso, qual é a experiência que está por trás e tal, e como é que se mede, todas essas coisas lá do método aí, que ele foi bem positivista também. Né? Mas, enfim, ele sempre foi fã dessa ideia. Ciência, aprendizagem, autoria, começa no pré-escola, lá embaixo. Aqui começa no mestrado. E nós não estamos conseguindo sair daí. Se você olhar a nossa graduação, é um vazio total de ciência. Tanto que o IDEB até hoje não tem ciência. E não tem por uma razão óbvia, não tem ciência. Você vai fazer prova de quê? Se
Em toda a formação básica não tem ciência. Sim. Se você pegar a BNCC, né? Onde é que está a ciência? A educação científica? Na biologia. Só. Ainda bem, né? De um certo modo, ainda bem que está na biologia. Mas hoje, no século XXI, pô, é um patrimônio de todo mundo que está na academia, não é só da biologia, né? E nós não conseguimos avançar isso. Nós temos uma SBPC, não conseguiu encaixar isso. O PISA nasceu já com ciência, naturalmente, porque lá na Europa é natural, a educação científica é fundamental. E o apreço, por exemplo, é epistemologia. Isso eu vi muitas vezes na escola de Frankfurt, porque eles diziam lá assim, que o valor de um cientista está em ele como critica o seu conhecimento. A autocrítica. Um bom cientista é aquele que sabe dos seus limites. Você diz isso muito. É espetacular isso. Sim. A consciência dos limites, porque isso é evolucionário. Só tem evolução o ser limitado. Ele se aperfeiçoa, mas nunca será perfeito. Isso é evolução. E a ciência reflete bem isso aí. Então, por isso, não vai ter teoria final. Não vai ter a última palavra, porque não tem o cara. Quem é o cara com a última palavra? Não existe. Ele vai morrer daqui a pouco também, né? Então não tem última palavra. Então hoje nós estamos aprendendo um pouco isso aí. Então estamos saindo dessa expectativa mais rígida, né? De um conhecimento supra-respeitado e que tem que ser acatado, não pode ser duvidado. Estamos indo para o outro lado. Talvez pode ser até com certo exagero, porque quando a gente vai para o outro lado, eu gosto também de exagerar um pouco retoricamente, né? Mas eu acho muito importante, porque isso é formativo. Sim. Então, quando a gente trabalha num mestrado, num doutorado e tem orientando e tal, tem que trabalhar com eles isso aí. Olha, você não vai fazer a tese final, né? Quando é que a tese acaba? Muita gente me pergunta, eu digo de brincadeira assim, quando ninguém mais suporta. É verdade. Porque não tem final, né? Não tem como, não tem nada final, né? Então, o conhecimento científico tem essa graça. Ele sabe que não é final. Então, ele vai andando. Ele vai evoluindo. Ele é parte da evolução humana. Então, essa é uma visão muito mais viva, vívida, assim, do que é conhecer. E não um tijolo quadrado, né, do tamanho de um peso tal, e que a gente tem que engolir. Não. Aí tem que repensar, refletir, reconstruir, desconstruir, construir de novo, e assim vamos. E assim formamos também uma comunidade científica diferenciada, que ele está acentuando muito, isso é muito bom isso. A gente tem que ter ambientes diversos. Sim. Outras linguagens, outras visões. Até isso nós já elucubramos lá no nosso doutorado. Não seria possível um dia fazer uma tese de doutorado em 3? Mas não 3 iguais, não 3 sociólogos, e somado dá um só, né? Mas um sociólogo, um físico, um músico. Sim, sim. Com linguagens assim muito diferenciadas. Aí sai faísca, né? Onde é que a gente vai conversar? O que é que a gente tem em comum? Vamos arranjar uma coisa comum aqui, nem isso temos, né? Então eu acho que essa é uma graça, a tal da interdisciplinariedade. Sim. Né? A gente não consegue ser interdisciplinar sozinho. Sozinho a gente só vê um foco. Aí tem que ir junto. E junto diferente, a diversidade. Sim. Eu gostaria só de fazer uma observação em 2 trabalhos que eu entrevistei hoje, que eu achei fascinante a fala dos estudantes, sabe? Um deles necessitava do bagaço da cana para desenvolver o seu projeto, e o outro precisava das fibras do coco. E conversando com eles, né? Então eu sempre instigo nas entrevistas que a gente faz, que pé que tá o seu projeto, o que você tem, que você trouxe para... Eu sempre pergunto nesse sentido para as pessoas entenderem que não é o projeto pronto que ele tem que trazer para cá. Às vezes está pronto, mas às vezes ainda está em processo e ele pode trazer. E daí uma coisa que eu achei muito interessante nos 2, né? O da cana, eles me disseram assim, ó, nós vamos nas barracas que vendem pastel, que vendem caldo de cana. E daí nós conversamos com quem está ali, com os proprietários, para que eles doassem para nós esses bagaços da cana. E daí eles falaram que eles dialogam com essas pessoas. E daí eu penso assim, será que não é essa pessoa
que pode se aproximar de mim para conhecer um pouco mais do que é ciência, que eu estou construindo algo novo, da mesma forma da fibra do coco, né? Eles falaram que eles conversam com os agricultores para que os agricultores forneçam a fibra que eles não vão usar. Então, assim, eu estou levando o agricultor para dentro da minha escola para ele ver, para ele conhecer que eu estou fazendo, né? Então, isso, para mim, me chamou a atenção, juntando um pouquinho com a fala que os professores comentaram, né? De estar perto, de fazer conhecer e assim por diante. Professor Ivo, eu vi as suas anotações, eu tenho certeza que o senhor tem contribuições. Eu tenho contribuição, porque vocês estão comentando assim, eu vou... recentemente eu fiz minha defesa do memorial de titular e eu tive que recuperar muita coisa de memória, professor, e o Felipe também. E uma das memórias que eu tenho é da minha professora de 4ª série, que era a dona de um tamanco invejável, né? E para vocês perceberem, hoje eu estou com 58, estou me lembrando de 8, 9 anos. Essa coisa tão forte, eu estou me colocando como exemplo. Mas eu me lembro da aula dela, que ela disse exatamente isso com todas essas letras. Quando vocês caminharem pela rua, vocês têm que ir na direção, não, é como se o carro viesse, você estivesse caminhando na frente dele, porque aí você vê o carro chegando até você. Não sei se vocês entenderam. Sim, assim. sim. E eu falei, mas está errado isso. Ela está dizendo para a gente entrar na contramão, né? E ela dizia com propriedade essa história como um todo. E hoje, enfim, quase hoje com 58, eu fico me perguntando assim, o que foi aquela informação dada pela minha professora Lídia, na 4ª série, para mim, e o que foram para muitos, né? Essas são informações. Ou a minha professora Amélia, do antigo 8º ano, quando eu perguntei para ela, porque eu já tinha paixão pela química, e eu pergunto, se não existisse átomo, professor, o que aconteceria com a matéria? A professora olhou para mim e falou assim, não sei. E quando eu olho dessa maneira e eu vejo essa propriedade de estimular as perguntas, estimular essas dúvidas, eu vou olhar de novo a minha escola, essa escola que a gente está falando, desse modelo atual, e vou dizer assim, puxa, a escola continua sendo tão quadrada quanto a escola que eu fui aluno, que os meus pais foram alunos e que continuam sendo. E quando a gente vê o papel do movimento das feiras ou das Olimpíadas, ou enfim, de qualquer que seja a atividade, eu vou dizer, ainda bem que temos esses movimentos, porque senão a escola continuaria muito, muito quadrada do que eu era para tanto. Então, e o que eu provoco, que eu acho que a minha questão tá nesse aspecto, assim, a minha pergunta é, fazemos movimentos, fazemos as ações que eu tinha comentado com o senhor, inclusive, sobre essa continuidade, e a minha pergunta, talvez minha angústia é, como é que a gente vai fazer para romper? Porque parece que são movimentos que a gente vai se esforçando, a gente faz um movimento entre as feiras, a gente vai se conversando, mas existe uma coisa muito pesada que parece que a gente avança e volta 5. Né? Quando eu vejo, por exemplo, que nos Estados Unidos o ensino do criacionismo agora já em alguns estados estão substituindo o estudo do evolucionismo. Então, assim, isso me angustia. Me angustia bastante. Apesar de todo o conhecimento dessa espécie humana, a gente ainda tem que enfrentar coisas que nós tínhamos, talvez, na Idade Média. Né? Eu acho que esse processo que a gente tem trabalhado, né, das feiras, e Marcos trouxe uma questão que eu achei interessante, que o fato do aluno, mais uma vez, a gente enfatiza que a ideia seja do aluno, o fato de a gente dar essa oportunidade para ele, ele vai olhar para a sua comunidade e vai tentar achar problemas que são relevantes para ele e que ele vai poder interagir com essa comunidade, como o rapaz que faz o caldo de cana, o que extrai o coco. A gente tem assim, inúmeros relatos de projetos que saem de ideias de problemas reais e que os alunos vão na comunidade, interagem
E com isso ele está fazendo essa produção de um conhecimento científico, até mesmo em parceria, em conjunto com aquelas pessoas que estão ali no seu entorno. Isso que o professor Pedro falou, da questão da parceria, a gente enfatiza muito também na feira. Porque a gente fala assim, os projetos, eles... Lógico, o aluno pode desenvolver um projeto sozinho, não é impedido disso, mas a gente estimula demais que eles façam esses projetos em grupos, porque a gente sabe que potencializa. Quando eu construo conhecimento em parceria, isso é potencializado. Ele falou, por que não fazer uma tese de doutorado em grupo? Aí me lembrou que no grupo de estudos que eu participei, eu tirei uma licença capacitação recentemente, passei um tempo no exterior, lá no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e recentemente, falando com o pessoal lá do meu grupo, tem uma colega que eu tenho contato mais frequente, ele falou assim, tem duas pessoas aqui do grupo do laboratório que vão defender a tese de doutorado em conjunto. É mesmo? Eles tiveram que mudar as normas lá do MIT para poder eles defenderem a tese de doutorado em dupla. Bacana. É a primeira Muito vez bacana. na história que vai ter uma tese de doutorado de defesa em dupla. Né? Aí me lembrou esse caso, que realmente você não faz nada sozinho, né? Então, por que não se defender uma tese de doutorado em grupo? Bom, mas são... Não, é para destruir mesmo. Desculpa. Não, bom, mas eu acho que eu comentei. Então, nessa mesma linha, Marcos, Felipe e professor Pedro Dema, assim, o quanto a gente vai precisar avançar nesse aspecto, o quanto esses movimentos de feiras têm esse papel de importância para essas nossas ações e quanto as políticas públicas precisam ser movimentadas. É uma discussão que a gente precisa fazer, com certeza que sim. Senão a gente vai voltar daqui a 10 anos, porque é uma coisa curiosa, ainda bem que tem criança, né? Se a gente olhar a humanidade, bichinho importante, ainda bem que a gente tem criança, porque se a gente saísse de momento zero e se tornássemos adultos, não teria evolução. Acho que ainda bem que tem criança e adolescente, porque são os que conseguem quebrar essa rigidez da própria sociedade. Né? Então, mas eu vejo que é muito assim, esse pacote de informações. Eu me comentava, acho que um comentário que eu faço para a gente poder também provocar todos vocês assim. Hoje, cada vez que eu converso com meus alunos, tanto das feiras como também da graduação, da pós-graduação, eu falo assim, eu me sinto orgulhoso sim de ter ido na biblioteca e ficado 1 hora esperando a bibliotecária me entregar o livro Barça. Eu me sinto orgulhoso, porque eu tinha que pelo menos ler, folhear livro a livro e até copiar, que era a única coisa que a gente tinha. Mas eu sabia como chegar até essa informação. Hoje vocês têm um instrumento que você não precisa fazer nada, que ele faz tudo para você. E aí me pergunta será que nós estamos evoluindo com isso? Ou será que esse papel de conhecimento que a gente tem pelas tecnologias, elas acabam sendo, o senhor falou da inteligência artificial, acabam sendo tão facilitadas que os nossos alunos não conseguem sequer ter dúvidas, porque está tudo tão resolvido, né? Bem, olha, isso é um assunto para algumas semanas de debate. Mais uns 3, 4, 5 episódios, professor. Mas acho que é sumamente importante. Primeiro, porque nós não estamos ainda ajeitados. A gente não entendeu bem. Eu li esses dias o livro do Suleiman, a próxima onda, que ele esteve na origem do OpenAI, do ChatGPT. Certo. Achei bem interessante o livro, né? Ele não é crítico o suficiente para o meu gosto, mas é já uma coisa maravilhosa, porque ele coloca em dúvida e ele está de consciência carregada. Será que eu não crio um monstro? Sim. Precisamos conter antes que ela nos contenha e tal, né? Mas, então, é uma coisa que veio para ficar e não faz muito sentido ficar reclamando. Nós temos que arranjar um jeito de... aprender a utilizar, né? Por exemplo, o Heidegger, naquele livro dele, a Geração Ansiosa, ele diz com todas as letras, o celular foi inventado para viciar a criança. Existe uma ciência de como viciar a criança. Química, né? Temos um químico aqui, né? Então, o mau uso
Então nós temos que trabalhar essas coisas, né? Por exemplo, eu não tenho assim muito a tendência de vamos proibir o celular. Acho que a gente quisesse há 20 anos atrás, talvez desse, mas hoje, como é que você vai proibir o celular? E depois toda essa história, não tem que proibir o celular porque a criança não escuta a aula. Aí eu fico me perguntando, eu acho que se a criança gosta mais do celular que de aula, é melhor repensar a aula. Com certeza, com certeza, professor. Faço Eu parte acho do que- mesmo pensamento. Poxa vida, né? Eu acho que precisamos. Então, isso aí eu acho que é uma discussão que a gente não dá para levar muito aqui, né? Que também é muito fresca, mas eu estou preocupado. Sim. Estou estudando tudo que eu posso de inteligência artificial, e lendo, escrevendo e tal, porque eu quero entender isso e aonde vai chegar isso. Eu acho, por exemplo, né, que o ensino reprodutivo, vou caricaturar aqui, a aula copiada para ser copiada, que é a grande aula nacional, é essa, aula copiada para ser copiada. A inteligência artificial vai melhor que nós. Com certeza. Acho que isso se foi. Isso se foi. Você tem que procurar um outro lugar para nós. Eu acho que é um lugar socrático, lugar maiêutico. Exatamente, mas com certeza. Claro. Né? Questionar, Sim. divergir, autoria, cuidar. A máquina não cuida, ela é um objeto, ela não cuida nada. Então toda essa história do Kant, de que a inteligência artificial vai ser uma tutoria socrática, eu acho que não. São coisas Não diferentes. tem pé nem cabeça. São coisas E acho diferentes. que eu teria. Não é prova do nome que isso não existe, é bobagem, né? Mas se você pede para o ChatGPT, ou para o DeepSeek, ou para o Perplexity, quem você quiser lá, né? A inteligência artificial pode ser uma tutoria socrática? Todas dizem não. Claro. Só o Kant. Só o Kant. Mas eu acho bem divertido é isso, né? Assim, essa possibilidade, essa hermenêutica de exatamente poder permitir o diferente, isso é o que a gente tem que estar perseguindo, isso é completamente com razão. Agora, de qualquer maneira, eu toquei na questão dessa questão da comunicação, dos meios. O senhor está. Nossa, realmente a aula está muito desinteressante, porque isso aqui está mais interessante do que a aula, né? E isso, eu vou lembrar aqui, minha querida professora Nelly, de analítica, que continua sendo, há 83 anos, continua sendo magnífica, porque ela me fazia conhecer detalhes que não estavam no livro. Acho que esses são os encantamentos que vão e são insuperáveis em qualquer que seja a nossa fonte, que é a IA, qualquer que seja as surpresas e as qualidades de conhecimento, no fundo é para quem tem, né? Não para quem quer. Se nós pudéssemos ficar mais 1 hora, 2 horas, 3 horas com vocês aqui, com certeza eu ficaria. Mas não quero cansá-los, né? Por quê? Porque daqui a alguns anos vocês vão estar com certeza novamente conosco e nós vamos ter oportunidades 1000. Mas para nós encerrarmos o episódio hoje, eu gostaria de convidá-los, né, a deixar uma mensagem aos estudantes, aos professores, orientadores, aos organizadores de feiras que têm com dedicação, né, que vem com dedicação construindo esse movimento da ciência, da educação e da transformação social. Legal. Professor Pedro, Não, pode começar. obrigado pela gentileza. Eu acredito muito no movimento das feiras como esse potencial transformador, de trazer uma educação científica que seja relevante. O verdadeiro aprendizado, a gente fala muito sobre essa ideia de aprendizado, é aquele aprendizado que eu sinto que fez diferença para a minha vida. E aprender a fazer ciência vai ser algo que eu vou levar para o resto da vida. Não necessariamente eu preciso ser um cientista profissional, mas se eu entendo esse processo, isso vai ser uma ferramenta que vai ser útil para os diversos aspectos da minha vida. Então, por isso que eu continuo acreditando, entendo as feiras de ciência com um potencial enorme de transformar a vida dos jovens estudantes, desde lá da pré-escola, dos nossos professores, orientadores. Nós temos muitos anos de relatos de professores que, ao adentrar o mundo da orientação de feira de ciências, muitas vezes viram uma nova motivação para estar em sala de aula, que entenderam essa importância de que isso faz a verdadeira diferença. Muitos, inclusive, no nosso caso lá no Rio Grande do Norte,
foram fazer uma pós-graduação, por exemplo, né, defender o mestrado, doutorado, por conta desse envolvimento nas feiras de ciência. E eu realmente acredito que isso tem feito a diferença na vida de muita gente. E deixo expresso aqui o meu agradecimento e os parabéns à FEBIC por também acreditar nisso, entender que a iniciação científica na educação básica é algo transformador e que vai trazer algo relevante para a vida das pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente nesse processo. Em nome do professor Jean, né, idealizador, eu agradeço ao senhor. Obrigado. É uma honra. Eu trago aqui, desenho alguma coisa bem histórica, para não passar em branco assim. Desde os primeiros registros oficiais, que foram denominados de feiras de ciências, em 28, lá em Nova York, numa escola de periferia, que a pergunta é: o que a gente vai fazer com os alunos depois da aula? Foi esse o motivo pelo qual foi criado a feira. Tem um livro que traz sobre isso. Até nas palavras de José Reis, de 52, desculpa, quando ele traz esse movimento para o Brasil, José Reis, Julieta Mastroni e Isaías House, a gente vem perseguindo no Brasil esse protagonismo do estudante, né? Essa autoria do estudante como um todo. Tivemos alguns modelos mais fechados, mais cabresco, vamos chamar assim, daqueles métodos importados e traduzidos da década de 60, até nós chegarmos hoje a esse modelo da construção do conhecimento para as feiras de ciências. Estar aqui na FEBIC, ou estar na UFESA, no semiárido, ou estar na FEBRASA, na FETEC, o que importa é que a gente está mostrando um movimento que, por si só, ele existe, e mesmo que não tivesse nome, ele haveria de existir. É um grupo de alunos que querem fazer coisas diferentes. Então, acho que isso é importante. Quando eu olho para cá, eu já contei, quando eu olho para Santa Catarina, eu me lembro que em 1988 eu estive aqui em Blumenau, para uma feira internacional. Eu era professor, tá bom? Não era aluno. Era professor já, começando já a minha carreira, e olhava para aquilo e falava: o que é o que está acontecendo aqui hoje, passado todos esses quase 40 anos, e olho para cá e tem esse momento, significa que, independentemente do que tenha acontecido no Brasil, né, da campanha contra a vacina, do Cruzeiro, independentemente do que tenha acontecido, esse movimento continua inteiro, com ou sem financiamento, com ou sem incentivo, como um todo. Então, se existe, e aí eu vou ser um pouco evangelizador, né? Se existe alguém falando sobre isso, a gente tem que estar presente, porque a gente tem que fazer com que isso se mantenha como uma chama que vai se propagando e que isso não se perca nunca. Eu estava no avião, encontrei um monte de gurizada, eu falei: eu conheço, eu já passei por isso. O professor que tem que cuidar do aluno, é o professor que fica... Eu já passei por tudo isso, me fez vida, exatamente como um todo. E não só desejar parabéns, mas dizer assim: estamos aqui porque a gente acredita. E se a gente acredita, ainda que acreditar não é papel da ciência, mas a gente está aqui porque a gente entende que teve resultado nesse processo. Eu fui fruto disso, Felipe é fruto disso em termos desse movimento. E vamos encontrar tantos outros brilhantes professores que vão permitindo entender que a Terra não é quadrada e que a Terra não é plana. Né? Sim. Professor Ivo, em nome do professor Jean, muito obrigado. Muito obrigado. Pois é. Da minha parte, eu queria primeiro expressar uma profunda gratidão por estar aqui. Eu não tinha assim, ideia muito clara da FEBIC, né? Mas vi que é uma coisa imensa, extraordinária, assim, um movimento incrível de uma juventude que está aí contradizendo, né, o que é a escola comum. A escola comum que nós temos não tem nada disso aí. Mas tem gente que tem essa oportunidade. Então isso, de alguma maneira, me recobra a fé que a gente pode fazer alguma coisa importante, que vocês são exatamente o exemplo disso. Acho que esse país pode fazer muita coisa importante.
Nós estamos muito atrasados. Não preciso nem acentuar para vocês aqui o quanto é o nosso atraso, né? Em matemática, por exemplo, é um atraso assim caprichado, vamos dizer assim, né? Mas aqui a gente vê que tem vida, que é possível, que tem muito estudante que está a fim de fazer coisa diferente, né? Está a fim de aprender, está a fim de também incorporar uma proposta de sociedade diferente, mais participativa, onde todo mundo cabe, né? E com bons argumentos científicos que são extremamente úteis e poderosos. Então está sendo para mim uma experiência muito boa. Quero agradecer muito. Professor, muito obrigado. Em nome do professor Jean, também lhe agradeço. Encerramos esse episódio com reflexões inspiradoras sobre o papel da iniciação científica na formação de jovens mais críticos, criativos e preparados para os desafios do futuro. Nossos convidados destacaram que, apesar das dificuldades, é possível transformar ideias em projetos reais e relevantes, especialmente quando a escola, a universidade e a sociedade caminham juntos. Ficou claro que a divulgação científica é essencial para dar visibilidade aos trabalhos dos estudantes e para aproximar o conhecimento das necessidades da comunidade. Ao olharmos para o futuro, percebemos que os caminhos da iniciação científica no Brasil passam pelo fortalecimento da pesquisa na educação básica, pela valorização dos professores e pela criação de ambientes inovadores e inclusivos. A todos que nos ouviram, que estão aí na frente da telinha nos assistindo, fica o convite: não parem de pensar, nem de fazer e nem de divulgar ciência. Que cada estudante se veja como protagonista do conhecimento, que cada professor como orientador de trajetórias e cada projeto como semente de transformação social. A ação começa agora e cada um de nós tem um papel fundamental nessa construção. A iniciação científica é um convite a imaginar, criar e transformar. É o exercício de transformar perguntas em caminhos, ideias em projetos e descobertas em oportunidades para a sociedade. Quando estudantes e professores assumem esse protagonismo, constroem não apenas conhecimento, mas também esperança e futuro. Que cada jovem se sinta capaz de brilhar e de trilhar este percurso e cada educador encontre forças para incentivar essa jornada. E para nos inspirar ainda mais, tivemos a honra de contar com 3 professores brilhantes, que brilharam em suas jornadas e que hoje nos ajudam a compreender como nós podemos brilhar. Professor Pedro, muito obrigado. Professor Felipe, muito obrigado. Professor Ivo, muito obrigado. Eu, professor Marcos, em nome do PODIC, agradeço vocês, mas também agradeço vocês em nome do professor Jean pela FEBIC e em nome do professor Maurício pelo IBIC. E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, nós temos o prazer de convidar você a participar ativamente da construção do PODIC, o podcast que conecta jovens, alunos e professores na emocionante jornada das pesquisas de iniciação, alfabetização e educação científica. Envie suas perguntas, contribuições, sugestões, pode ser no comentário ou ainda pelo e-mail pesquisaibic@gmail.com. Não perca a chance de se envolver e contribuir com diálogos inspiradores para o futuro da ciência. E nós, para encerrar, mais uma vez, muito obrigado, professores. Também agradecemos a toda a equipe, né? Porque nós aqui não somos nada sem uma equipe gigante que está aqui trabalhando só aqui na gravação, na edição, mas tem inúmeros voluntários aqui por esses 3 prédios, na organização e assim por diante. E até o próximo encontro. Fique ligadinho, siga explorando, questionando e, sobretudo, construindo conhecimento. Tchau, tchau.